Fala galera, estamos começando mais um Podplay em nome dos estúdios Nailson Gravações, né? Eu sou Nilson Figueiredo, cantor, compositor. Estou aqui mais uma vez como apresentador desse programa, né? E hoje iremos entrevistar ele, Denis Cruz. Esse cara que é um maestro sensacional. E você vai conhecer um pouquinho de quem é Denis Cruz. E essa é a primeira pergunta que a gente começa o nosso podcast. Quem é Denis Cruz? Muito obrigado pela oportunidade. Anailson, eu agradecer a você. Denis Cruz, vamos lá. E você também aí de casa. Aquele abraço, Denis Cruz, para vocês. Denis Cruz, quem é Denis Cruz? Denis Cruz é um cara simples, que veio da roça, ali de um lugar chamado Baixa do Mel, ao qual eu me orgulho de ter nascido naquele lugar, em Irajuba, Bahia, né? É uma zona rural. Denis Cruz é isso, hoje é pai, é músico, e se dedica muito à música. Sou evangélico também, e é um cara assim do bem. É um cara do bem e tem Deus no coração. É isso que eu tenho para dizer. Denis Cruz é isso. É muito difícil falar quem eu sou em poucas palavras, mas posso te garantir que o bem reina, sim, na minha pessoa. E quando eu falo da minha pessoa, eu lembro logo do meu pai, em quem eu me espelho, né? Senhor Adelino. Um beijo pro senhor pai. Aí, eu sei que você vai assistir depois. Muito bem, Denis. Eu quero saber agora, né, um pouquinho da sua infância. Você falou que veio da roça ali, da zona rural, né? Saber um pouquinho da sua infância, como foi a sua vida na zona rural. Você morou até qual idade na zona rural? Muito bem. A minha infância foi um pouco sofrida, na verdade, né? Como você sabe, a questão de morar na zona rural, naquela época, não tinha muito acesso a muitas informações, trabalho era precário, na verdade. Então, eu nasci na Baixa do Mel e um pouco depois, com uns 10 anos por aí, a gente acabou migrando para a cidade justamente por conta da questão financeira, na verdade, né? Naquela época, meu pai começou a trabalhar como predeiro, primeiro como servente de predeiro e depois como predeiro para sustentar a gente, porque naquela época ele estudou até a quarta série praticamente e era muita dificuldade que nós passávamos ali naquele lugar. Então ele suou bastante para que não só eu, como meus dois outros irmãos estivéssemos hoje vivos, na verdade. Então eu agradeço muito ao meu pai pelo esforço, não só meu pai, mas minha mãe, e sou muito grato à família por conta disso. Então, com 10 anos mais ou menos, a gente migrou para a cidade, né? Casa simples, mas uma coisa tinha, né? Sempre reinou a música. Eu sei que você vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho, mas sempre reinou a música no meu coração. Inclusive, tem uma história depois que você me lembra para me perguntar Certo. sobre incentivo. Você anota aí para você me perguntar sobre isso, que eu quero falar, destacar sobre incentivo, porque incentivo é importante, né? E hoje eu sei muito bem o que é incentivar as pessoas. Eu estou hoje num certo nível na música, agradeço a Deus por isso, que me ensinou a tocar. Sou autodidata, para vocês que não sabem, né? Autodidata é aquele que se esforça para aprender sozinho. Eu não tive um professor, mas graças a Deus consegui vencer na vida. Então, eu sou grato à minha família, né? A meu pai, minha mãe, aos meus avós, que sempre me educou também. E é isso. Denis Cruz é isso. E falando em música, cara, com qual idade você conseguiu se identificar com a música, começou a tocar, a cantar, né? É mais ou menos assim. Na faixa etária de 10 anos, por aí, eu já tinha aquela aptidão para música, né? Desde criança, mas quando veio despertar, de 10 anos em diante ali. Eu me lembro de uma certa época que eu estava em casa e eu construí o meu próprio instrumento. Na verdade, eu já batucava ali nas latas da minha mãe, nas panelas, e ela pirava comigo por conta disso. Mas logo, logo ela entendeu que era uma coisa que não vinha de mim, vinha de Deus. Música é isso, né? Deus criou todas as coisas, a música estava em mim de alguma forma, está até hoje, só que ela estava aflorando e eu não sabia que eu ia me tornar o músico que sou hoje. E falo isso com humildade, né? Naquela época não tinha instrumento, então eu construí o meu próprio instrumento. Eu, é, a história é o seguinte, é até interessante que é, eu conte isso aqui e pedir, abrir um parênteses aqui, você que está na sua casa, deixe um instrumento, meu conselho como músico, deixe um instrumento para os seus filhos em casa, mesmo que você não toque, deixe um instrumento em casa, porque mesmo que você não toque, vai nascer alguém e essa pessoa vai ver aquele instrumento e vai se identificar e de repente vai estar tocando, né, no ramo da música. Eu não tive isso, então eu aconselho vocês hoje, vocês a fazerem isso. Então, o que aconteceu? Eu percebi que na corda de nylon não, na
na linha do anzol do meu pai. Saía um som toda vez que ele ia pescar, que ele fazia, ele jogava aqui, eu observava que aquele som fazia zum, e era uma frequência sonora que Hum, hoje depois de estudar, eu sei que na época era, eu sentia a onda sonora ali, mas meu ouvido, né, eu não tinha um entendimento, mas eu sabia que tinha algo diferente, que soava diferente. Então, eu esperei meu pai guardar os anzóis. Toda vez que ele ia pescar, eu ficava pensando, que som legal, que som legal. Saiu um som, ele jogava a isca para pescar e fazia, sum, e eu escutava aquele som. Eu tive a ideia de pegar o anzol dele, cortar, peguei uma tábua, estiquei essa linha de anzol, e aí, talvez por instinto musical e graça de Deus, eu comecei a apertar essa corda ali na tábua. E hum. toda vez que eu apertava em certo ponto da tábua, a frequência mudava, ou seja, mudava de nota. Ali sim, iniciava ali, a descoberta musical na minha vida. É interessante destacar que eu não tive professor, então era eu e meu ouvido. Inclusive, hoje, depois de décadas, e não sou tão velho assim, tá? Mas é só depois de anos e anos de experiência, hoje eu consigo até detectar um acorde, uma nota, sem muito menos pegar no instrumento. Se você botar uma música, eu vou saber qual tom você está tocando, que a progressão você está indo, justamente por conta disso. Isso é um dom que Deus me deu desde lá. E com 10 anos de idade eu construí meu primeiro instrumento. Não dei nome para ele, mas era muito engraçado. Era uma tábua onde eu coloquei uma lata de sardinha para ser aquela parte que fica suspensa as cordas e estiquei, botei pregos na ponta e estiquei 4 linhas. Pronto. Ali era meu, digamos, meu, entre aspas, meu primeiro violão, eu mesmo construí. E, por incrível que pareça, eu tirava um som, uma música chamada Vai Dar Tudo Certo. Aí eu só lá. Ali, a música já brotava do meu coração. Mostrava para meus familiares, eles diziam assim, eu não tô vendo nada aí. Mas eles não sentiam, mas eu sentia que Hum. realmente ali saía música. Mesmo um pouco abafado e o som não estava limpo, porque não havia uma afinação exata em Sim. hertz. Mas, porém, para mim ali já era música, entendeu? Aí surgiu. Na verdade, cara, é um dom de Deus, né, velho? Você falou que foi com 10 anos de idade? 10 anos de idade. É um verdadeiro dom de Deus. Eu me recordo também que quando eu era criança, né, sem ter noção nenhuma de música, nas viagens que a gente estava conversando agora há pouco aqui, Bom Jesus da Lapa, eu tinha um violão pequenininho e ficava tocando, velho, sem ter noção nenhuma, né? Mexendo no violão. Aí depois eu começava a imitar outros cantores, já tive essa oportunidade também de fazer bateria de lata. Eu criava também quando era pequeno. Só que sem intenção nenhuma de falar, vou virar um músico, eu vou ser cantor, entendeu? Então, tipo assim, eu acho não, tenho certeza que é dom de Deus mesmo, né? Isso aí são, esses detalhes a gente vai fazendo a junção quando a gente cresce e vai percebendo, né? Vai ligando os pontos. Rapaz, sensacional. Você, na verdade, pensou fora da caixa aos 10 anos, né? Porque nem toda criança vai pensar dessa forma, cara, criar o próprio instrumento. Parabéns, meu irmão, viu? Me diga aí qual a sua inspiração na música, né? Desde criança, o que de fato te inspirou foi você ver outros artistas, né? Ou automático assim, que nem você falou aí, vou ser músico mesmo, sem inspiração, sem pensar em me inspirar em outro artista, ou como foi isso aí? Legal essa pergunta aí. Bom, ainda voltando ao lance de morar na roça, eu lembro que meu tio, que está hoje no Rio de Janeiro, ele sempre cantava, a capela mesmo, cantarolava uma música do Caetano, que era Capoeira lá lá lá, capoeira lá lá lá, capoeira sexta-feira lá lá lá. Ele cantarolava isso aí. E na verdade, naquela época a gente não tinha condição de comprar uma radiola, e na época também depois fita, se eu não me engano, entendeu? Na época rolava isso, os discos de vinil, né? Então, a gente não tinha dinheiro para isso. Então, o que é que ele escutava músicas, talvez dos bares, eu não sei te dizer, mas ele cantarolava essa música Caetano. Então, a primeira música que eu tive acesso assim foi a capela. E quem cantou para mim foi meu tio. E quando ele cantava, eu já, poxa, que massa, que música massa. Então, às vezes eu brincava ali, riscando o chão, coisa de menino, né? Hoje essa geração talvez não sabe o que é brincar na terra, não sei, mas a gente brincava na terra ali e eu riscava na terra e lembrava daquela música e ficava cantarolando. Então,
A primeira voz que eu escutei mesmo foi de uma música de Caetano, na voz do meu tio, cantarolando assim. Então, ia tomar banho, cantava e eu ouvia. Porque a nossa infância foi muito simples. E o nosso contato com a música, a primeira vez que eu ouvi música cantada foi através do meu tio, cantando uma música do Caetano. E a questão do incentivo que você pediu para lembrar? Muito bem. A questão do incentivo. É, depois que a gente migrou para a cidade, eu construí meu violão. E eu comecei a compor com esse violão. E eu fiz uma música, a primeira música que eu fiz foi dedicada a Deus. Meu irmão, que está aqui também, é prova. Eu fiz uma música que falava sobre obra, a obra de Deus. Sobre a obra de Deus. E do nada vinha na minha cabeça e eu escrevia. Então, ao mesmo tempo que eu começava a tocar, a aprender a tocar, na verdade não era acordes, deixa eu corrigir, eu aprendi a solar, porque Uhum. solar são notas de uma por vez, né? E o acorde você toca simultaneamente, todas juntas, todas juntas. Então eu solava. Então, eu chegava pra minha avó e falava assim, vovó, eu tô fazendo um solo aqui, tal, não sei o que, dessa música. Ela falava, eu não tô vendo nada aí. Ali era um momento, para mim, que era triste, entendeu? Porque eu Uhum. queria que as pessoas identificassem o som que eu estava produzindo. Então, 10 anos, a pessoa está bem sensível ali, não tem uma mente formada, uma mentalidade formada, então você espera que o outro lhe incentive, a verdade é essa, né? Então, quando você chega para falar com outra pessoa, de uma coisa que você mostrou, você quer que a pessoa, pelo menos, se não ficou bom, lhe dá um incentivo, uma palavra positiva e não a negativa. Então, eu cresci ouvindo palavras assim que não eram muito confortáveis, entre aspas. Não estou vendo nada disso aí que você está falando. Então, hoje eu deixo um conselho para todos, a questão do incentivo. Eu hoje aprendi aquilo que eu não tive lá, eu faço. Eu sou professor de música hoje e incentivo todos os meus alunos, desde aquele que está aprendendo a colocar o dó, que para mim não tem diferença entre uma dissonância e uma consonância. Para mim, música é um todo, entendeu? Uhum. Tem pessoas que falam, o dó, não sei o quê, o dó é dissonante, não sei o quê. Cara, a harmonia, ela é o todo. E às vezes o simples, bem feito, cara, Com entendeu? certeza, com Faz certeza. toda a diferença. Você falou que na aula de música na sua cidade, Irajuba, né? Você já morou em outra cidade, não sei, Irajuba? Já trabalhou com música em outras cidades? Já deu aula de música em outras cidades? Sim, muito bem. Eu comecei a dar aula em Irajuba e aí, cara, foi uma coisa, um sucesso. Porque, tipo assim, a maioria das pessoas hoje que tocam em Irajuba, eu falo da juventude, passou por mim como professor, como instrutor, né? Uhum. Principalmente no CRAS, eu trabalhei 8 anos dando aula para esse pessoal. Hoje eu estou como diretor de cultura em Irajuba e me orgulho disso também, que é uma área que eu gosto. Porém, cara, eu fiz história em relação a dar aula, a ser professor, a ensinar. Eu acho que isso veio em mim do instinto que eu tinha musical de não ter, por não ter, né? Fala melhor, por não ter um incentivo. Hoje isso está dentro de mim. Eu procuro incentivar, eu procuro dar aquilo que eu não tive na minha infância. Foi por isso que eu Sim. pedi para você destacar Uhum. essa questão do incentivo, Incentivo. para que a gente possa dizer para os pais, vocês pais, deixem um instrumento na casa de vocês, certo? Para incentivar alguém. Eu tenho certeza que vai incentivar. Nem que seja uma bateria de lata. Nem que seja bateria de lata. Muito bem, cara. E qual o estilo de música que você mais se identifica? Eu percebo que você canta muito MPB, né? Além das músicas, né, religiosas, né? Também, sim. Eh, Você se identifica muito com MPB? Então, sobre MPB, é um dos estilos assim que eu aprendi a gostar. Mas há uma história por trás disso. Na verdade, na vida da gente é uma história, né? Eu comecei a escutar nos discos do meu. Eu comecei a escutar nos discos do meu. Oh, meu Deus do céu, travou. Eu comecei a escutar nos discos dos meus. Travou. Eu comecei a escutar música através do meu pai, escutando com ele, através da radiola que ele tinha. E o estilo de música que ele escutava era aquelas músicas mais antigas. Era Bartol Galeno, entendeu? Era Amado Batista, que estava surgindo ali, entendeu? Já ali no princípio da sua carreira, Uhum. entendeu? E meu pai colocava aquelas músicas para gente escutar. É tanto que eu fiz até uma homenagem para ele. E minha mãe, que gosta e gosta muito dessas músicas, né? Até hoje, eu fiz uma homenagem. Fiz uma live onde eu cantei só músicas que relembravam a minha infância, já que a gente está falando de infância. Então a MPB entrou depois. Depois que eu comecei a gostar de MPB. Na verdade, eu tocava mais música assim, mais simples, né? Não tinha uma certa dissonância nos acordes. Era mais.
consonante. Então era música de Amado Batista, você sabe do que eu estou falando, essas harmonias mais simples que também são bonitas, Sim. certo? Assim, não devem nada a qualquer outra harmonia, que é isso que eu defendo, né? Então, a MPB entrou através de um amigo. Um amigo chegou para mim e falou assim: Denis, você já escutou tal música? Eu falei, não. Ele falou, começa a escutar essa música aqui, porque você toca violão e eu tô vendo que você tem talento. E por aqui vai. É o caminho para você estudar outras harmonias. E ele me apresentou uma música MPB, mas eu tocava outro tipo de música, que na época era chamada música brega, não sei se ainda rola, por não estar mais no meio secular, eu não sei como é que chama, ou se mudou, mas na época era apelidado dessa forma. Então, ali sim, eu tive contato com a MPB. Nosso amigo Edinaldo Santana, que eu quero destacar, é um Sim. forrozeiro, ele foi a pessoa que fez parte da minha história, foi a primeira pessoa que chegou para mim assim e mostrou para mim, naquela época, uma música MPB. Aí eu comecei a escutar e me apaixonei. O dia que eu escutei a música MPB, me apaixonei e comecei a estudar essas harmonias que me acompanham e fazem parte da minha trajetória até hoje. Aproveitar que estamos falando de música, né, de MPB, eu já tive a honra de curtir um show seu, tem um evento meu, e a galera se amarrou, cara. Você lembra Lembro sim. disso? A galera cantou junto contigo, vibrou. Eu quero que você, por gentileza, cante um MPB pra gente, por favor. Pronto, agora. Você tem preferência de alguma música? A sua preferência. Pronto. Eu vou fazer aqui. Posso fazer uma música minha? Pode. Eu vou fazer uma música minha pelo fato de tocar aqui e deixar para vocês o que a influência pode fazer. Tipo assim, você que escuta a música, você vai ver que há duas coisas. É, eu sempre falo para meus alunos: aprender a escutar música, curtir música, entendeu? E ouvir ela de maneira diferente, estudando ela, percebendo o som que ela traz. Foi assim que eu me descobri. Como eu falei para você, que desde o início eu comecei a escutar as frequências no anzol do meu pai. Então eu quero fazer algo aqui, tocar uma música para vocês, que é a história da minha vida. Essa música vai contar quando eu tive a surpresa de ser surpreendido com uma notícia que eu ia ser pai. E eu não estava preparado para ser pai, na verdade, 16 anos. Então, eu gostava de uma pessoa e no desenrolar da música você vai perceber que a gente teve que ir um para um canto e o outro para o outro. E os dois descobriram. Eu descobri que eu ia ser pai com outra pessoa e essa pessoa descobriu que ia ser mãe também com outra pessoa. E ali a gente percebeu que nossos caminhos eram distintos. Mas a gente se gostava e se amava. Então a história fala disso. É a minha música preferida, então vou fazer para você. Essa noite foi bem especial. Você veio me visitar em sonho, abriu a porta devagar, com encanto. Eu te abracei, olhei no teu olhar, deitei no teu colo sagrado. Você calada ficou, só lágrimas de quem queria ser feliz, mas talvez fez a escolha errada. A nossa vida se repete como uma história de contos de fadas, onde a moça está presa em seu castelo, guardada por 1000 guardas e o exército. E o medo, a culpa não te deixam ver que o amor de mãe tem sido teu sustento. E bem do outro lado amargo existe um príncipe encantado que sempre quis cuidar da moça e não se via mais em outros braços. E enfrentou imensos temporais para libertar a sua eterna amada. Mas no meio da jornada aconteceu o inesperado. A princesa descobre que vai ser mãe e o guerreiro não está pronto para ser pai. E vivendo em mundos bem desconhecidos, parecidos semelhantes,
amado. Meu irmão, parabéns, cara. Isso aí. Parabéns. Que música linda, Obrigado. né? Como você sabe, eu também faço música com história das pessoas, né? Algumas histórias minhas. E história também de outras pessoas, né? De alguns seguidores e tal. E parabéns pela música. Sensacional. Muito obrigado. Eu vou pedir pra você cantar mais uma. Pode Pode ser. ser sua também, Uhum. pode ser de outra pessoa. Ok. Eu sempre falo que música, ela tem uma linguagem que ela ultrapassa barreiras, né? Aonde eu não posso chegar, a minha música ela pode chegar de alguma forma, inclusive através dessa ferramenta maravilhosa que é a internet. Então, eu sou grato a você, grato a Nailson, por ter me convidado para este bate-papo. Eu estou muito gostando. Estou amando, na verdade. Você será sempre bem-vindo. Pronto. Então vamos lá. Pare e penso, tudo que há dentro de mim é amor intenso. Não pensei que fosse assim, tão flexível, meu amor por ti. A tua paz me acalma, eu me sinto bem. A tua filosofia é amar alguém que talvez toque no rádio uma canção de amor, que ainda escreva cartas a lápis e lágrimas, que recite poesias nas tardes de sol, em frente à tua janela, a inspiração perfeita de uma mulher mais linda que as estrelas. É você, romântica, que me dera poder te encontrar em uma cena, e com você poder contracenar na vida, na novela da vida real, e identificar alguma cena linda que vi na TV, mas que pena, na novela seja tudo ficção, mas na vida, como se achei a minha direção, como se achei a minha direção. É você, romântica, é você, romântica. Vai, sensacional, meu irmão. Só pra galera ter noção, isso aqui é música dele, viu, gente? Autoral dele. Tá parecendo que ele tá cantando a música de Gilberto Gil, né? Mas não é dele. Sensacional, cara, de verdade. Me diz uma coisa, Denis, você sempre trabalhou com música ou já trabalhava com outras coisas? Já teve a oportunidade de trabalhar com Muito outras bem. coisas? Eu sempre tive vontade de trabalhar com música. Depois que eu comecei a tocar, e na verdade a história é um pouco longa, eu, antes de chegar nessa parte de trabalho, eu queria só contar que a minha história também com música tem muito a ver com igreja, né? Uhum. Como eu falei, comecei com 10 ali e tal. Aos 13 anos eu comecei a colocar os meus acordes num violão que um pastor me emprestou. A história começa assim: eu vou para a igreja, recebo um convite de uma senhora para ir à igreja, e eu não posso deixar de registrar isso aqui, que é muito importante, até para minha história e minha carreira. Sim. Ela me convidou e disse: Você, vamos comigo na igreja hoje? O nome dela é Maria, eu já se fui até. Eu falei: Vamos, Ana Maria. E ela me levou. E eu fiquei encantado, cara. Como eu te falei que eu já escutava aqueles sons, tal, e eu tinha um violão que eu tinha feito em casa, eu vi um conjunto tocando e eu me apaixonei. E aí agora eu ia para a igreja para ver aqueles instrumentistas tocar. E eu ficava apaixonado, querendo tocar também, mesmo sem Uhum. saber. Um pastor viu que meus olhos brilhavam quando eu olhava para a bateria, e um certo dia o baterista faltou. E aí eu vi a oportunidade de abraçar aquela bateria. Só que aí eu não tocava. Mas eu cheguei ao pastor e falei: Pastor, eu posso ajudar no culto aí? E eu não era evangélico. Olha que coisa. Uhum. Eu só ia, frequentava, né? E ele me deu a oportunidade. Ele falou: Pode. Mais uma vez, eu ressalto, ó, o incentivo, entendeu? Outra pessoa que não tivesse bom senso ia dizer: Não, você não participa, deixa para outra oportunidade. Ali ele falou: Não, pode tocar. Eu falei: Pode? Ele falou: Pode. E você sabe tocar? Ele perguntou para mim. Eu falei: Eu sei. E eu nunca tinha pegado uma bateria, cara. Tu acredita? Só que aí saiu. Eu sabia a levada. Eu não sabia conduzir. Hoje eu sei, né? O cimbal, ele conduz a música ali, o tempo e tal. E eu larguei o cimbal de lado e só fui na caixa e bumbo. Pá, tum, pá, tum.
E tava rolando aquele hino da harpa lá, né? É, os guerreiros se preparam para a grande luta. E aí eu, pá, tum, pá, tum. Cara, aí rolou, velho. Rolou sem cimbal, sem condução, só caixa e bumbo. E aí ele falou, poxa, ficou massa. Desse dia em diante, eu tomei conta daquela bateria e comecei a tocar. E fui aprendendo. Então, meu primeiro instrumento, assim, também, além do violão, foi bateria. Só que ele me emprestou um violão. Ele disse, olha, você tem talento. Eu mostrei meu violão pro pastor. Ele disse, rapaz, que arte ele pegou. Era para mim ter guardado esse instrumento, na verdade. Para ficar lá, né, de Sim. relíquia. Ele pegou para mim, quando eu mostrei o violão para ele, ele falou, a minha esposa tem um violão que ela não usa e eu vou emprestar para você. E, cara, essa é uma história assim que me emociona quando eu conto, porque, na verdade, quando ele me emprestou esse violão, junto com esse violão, ele me trouxe um método. E o método era de uma pessoa que ensinava a tocar violão e que era temente a Deus, cara. O que acontecia? Eu li o método todinho, eu não entendia nada. Não vou mentir para você. Não entendia nada do que o método me falava, a não ser as posições da grade do violão onde tinha os acordes. Mesmo assim, como eu não tinha instrução de alguém, eu não sabia que ali era para colocar o dedo. Então, eu ficava só lendo e relendo, lendo e relendo. E era teoria, mas teoria que para mim não dizia nada, até porque eu não tinha instrução. Porém, cara, quando chegou no final deste método, tinha uma frase que o cara começava dizendo assim: se você chegou até o final desse método e não conseguiu aprender a tocar, ore a Deus, bote seu joelho no chão, peça a Deus, porque Deus pode realizar o seu sonho. Mais ou menos assim, entendeu? E ali eu tomei posse daquela palavra. Não sei quem é o escritor, mas não importa. O importante é que eu tomei posse, dobrei os joelhos. Eu tinha muita vontade de aprender a tocar. Então, com o violão, dobrei os joelhos e falei, Senhor, me ensina, Senhor. Daquele dia em diante, eu começava eu dormia, sonhava com melodias, com acordes. De manhã, quando eu pegava o instrumento, por incrível que pareça, parecia que tudo que eu estava lendo vinha à tona. E ali eu começava a entender que ele era para colocar o dedo, tal, não sei o que e tal. Vinha solos, inclusive quando eu peguei o violão, eu tocava o violão dessa forma aqui. Eu não colocava ele nessa posição. Eu solava aqui, ó. Mas eu sabia que quando meu ouvido pegava ali, já sabia que era um solo. Como eu lhe falei, comecei dessa forma. Depois que eu trouxe o violão para a posição correta, através do método, e tive sonhos e sonhos com escalas, e dali em diante eu comecei a desenvolver. Rapaz, eu percebo que foi um incentivo duplo, né? Para a música e também para sua vida religiosa, Sim, né? Graças a Deus. graças a Louvado Deus. seja Deus por isso, né? Verdade. Falando em religião, cara, você tem alguma composição religiosa sua? Sim, tenho Você várias. pode cantar uma, por Pronto, favor? vamos lá. A que você mais se identifica, que Pronto, você mais... tranquilo. Eu vou cantar uma canção aqui que ela ela é bem antiga, né? Na verdade, ela vai falar daquele momento em que eu estava ali tentando aprender de alguma forma. E foi uma das primeiras composições minhas, na verdade. Eu tenho várias, inclusive eu tenho algumas que estão postadas. Depois, se você quiser falar sobre isso, Sim. né, mais para frente. E essa aqui não está gravada, mas é uma canção assim que foi uma das primeiras que, quando eu estava naquela dificuldade de aprender a tocar, ela surgiu nos primeiros acordes quando eu estava aprendendo a tocar. Então ela é bem simples, entendeu? Mas ela traz uma mensagem daquele momento que eu estava passando. Então é isso. Música, ela também traz memórias, né? E que bom que a gente está tendo esse papo aqui. Eu posso Sim. compartilhar com você essa emoção dessa canção. Vamos lá. Se você está sozinho e não tem pra onde ir, Jesus Cristo é o caminho que me leva a sorrir. Este mundo não tem nada para te oferecer. Corra para os pés de Cristo, Jesus Cristo tem poder. Venha, corra para os pés de Cristo, Ele é o teu amigo,
você vai encontrar vitória em sua vida. Tudo que você pedir, Jesus Cristo vai te dar. É só pedir com fé, a vitória tu terás. Este mundo não tem nada para te oferecer. Corra para os pés de Cristo, Jesus Cristo tem poder. Venha, corra para os pés de Cristo, Ele é o teu amigo que pode salvar. Venha, e Ele te ajudará, e você vai encontrar vitória em sua vida. É mais ou menos isso aí. A letra é muito forte, né, cara? Da mesma forma de quando você fez, né? Você fez em um momento de fraqueza, né? Onde você busca Cristo, estava buscando a Cristo no momento e tal. Da mesma forma, essa música pode inspirar diversas pessoas que estejam passando pela mesma situação que você, ou diferente também, né? Esteja buscando a Cristo e a sua música pode ser uma conversão, mano. Pode trazer uma conversão diária, né? As pessoas podem ouvir e de repente se encontrar em Cristo através da sua música. O engraçado é que eu também tenho algumas músicas religiosas, né? E as minhas músicas religiosas sempre surgiam em momentos de orações também. Sempre assim, né? A gente, na verdade, é uma resposta de Deus, né? Eu tava mostrando a música para eles, para Denis aqui, mais cedo, né? Onde eu canto né, em momentos de adoração da igreja, né? E as pessoas me pedem para gravar essa música, só que ainda não achei o momento certo ainda para gravar. Irei gravar sim, né? Mas no momento certo irei gravar. Eu vou até cantar essa música aqui agora. E você me inspirou a cantar essa música aqui agora. Você canta uma que, de fato, as pessoas ouvem assim e falam, poxa, velho, preciso buscar Cristo através dessa música. E eu também vou cantar a minha porque, de repente, pode inspirar alguma pessoa a ouvir, né? Verdade. Vamos lá. Você sabe qual é o segredo pra conquistar o amor? O segredo é amar sem medo. Foi Jesus Cristo que nos ensinou que o amor de Deus, ele é de verdade, ele é reciprocidade, ele cura nossa dor. Que o amor de Deus, ele é perfeito, ele cura a dor do peito. Deus é amor, que o amor de Deus, ele é de verdade, ele é reciprocidade, cura nossa dor. Que o amor de Deus, ele é perfeito, ele cura a dor do peito. Deus é amor. A mensagem é a mesma coisa, né? A música fala que o amor de Deus é que cura, o amor de Deus que é perfeito, então não adianta o ser humano querer buscar as coisas no mundo, né? Colocar expectativa no outro, na outra pessoa, porque na verdade, cara, eu sempre falo, né, pra galera, as coisas do mundo são complementos. Verdade. O centro é Jesus, né? Então, se você tá preenchido por Deus, família é complemento, amiga é complemento, seu filho é complemento, tudo é complemento, né? Você tem que estar preenchido por Deus para você estar bem e conseguir fazer essa junção, né? De todos os complementos que Deus vai te apresentar. Então, essa é uma das músicas autorais que eu tenho, religiosas, né? E espero que as pessoas que não conhecem, que estejam ouvindo no momento agora, possam se identificar também e que possa ser tocado pelo Espírito Santo através de
nossas músicas. Verdade. Amém, igreja? Verdade. Top, eu gostei muito da tua música. Inclusive, te parabenizar também por Obrigado, meu estar irmão. nesse ramo, que eu sei que nós somos parceiros, né? Quando eu vejo um músico, outro músico falando de músico para músico, cara, eu vou te falar a verdade, a qualidade também muito boa em relação à letra. E como se fala de Deus, aquilo que a gente estava comentando no início aqui, sensibiliza a gente, né? Sim, Que Deus é assim, ele toca através de coisas simples. E a música é uma ferramenta que quando a gente escuta, se tiver a palavra Deus, cara, é a isso. combinação perfeita, né? Isso mesmo. Então sua música é muito boa, parabéns. Continue Muito falando também de obrigado. Deus nas suas músicas, não pare também, Muito obrigado. Que possamos ser discípulos através da com música, né? certeza. E falando em música, você faz shows, né? Faz shows MPB, faz shows na sua igreja com suas músicas religiosas. Como é que funciona? Muito bem. É, vamos voltar à história, eu vou chegar lá. Sim, Eu falei para você que eu fui para a igreja com, com esse pastor me deu a oportunidade de tocar bateria naquele culto, e ao mesmo tempo, depois ele me deu um violão também, para mim começar a aprender. Só que ele não sabia tocar, na verdade ele me deu para mim se virar, ver lá. E eu comecei a aprender, a desenvolver. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que nada foi fácil na minha vida. Já começa desde a infância, você vê que de lá, de onde eu vim, tenho muito orgulho, mas foram tempos difíceis, né? Inclusive, a gente, só para destacar aqui, a gente ia para a escola, a gente não tinha mochila, para ter ideia, a gente levava nossos material escolar numa sacola de supermercado. E eu não tenho vergonha de falar isso. É porque da onde eu vim, eu nunca vou esquecer, entendeu? sim. Para onde eu for, eu sei da onde eu vim e sei que venci e que vencerei com Cristo. Então, cara, em relação ao pastor, como eu estava falando, ele me deu a oportunidade para tocar na igreja. Eu me converti e comecei a tocar. Na verdade, eu ia desenvolvendo. A história se dá mais ou menos assim. Hoje eu sou multi-instrumentista. O que é isso? Eu toco vários instrumentos, eu não toco só o violão. E o multi-instrumentista, ele toca tudo bem, na verdade. Ele pega a bateria, desenrola bem, bem mesmo. Né? Ele pega o teclado, o piano, ele vai desenrolar bem mesmo, também, tanto harmonicamente como ritmo. Enfim, falando de uma maneira geral, o multi-instrumentista ele vai tocar tudo bem, entendeu? Num nível bom que, poxa, velho, porque na verdade o que acontece? Quando você fica só um instrumento, você tende mais a ficar só ali, né, naquele instrumento. Sim. E como é que isso começou? Como é que eu comecei a tocar vários instrumentos? A igreja me deu oportunidade e eu comecei a tocar bateria. Surgiu um baterista, eu saí da bateria e fui procurar outro instrumento. Eu estava tocando violão, falei, vou começar a tocar violão. Eu estava com o violão em casa estudando. Depois surgiu um violonista, com um tempo depois surgiu um violonista. E os caras que surgiam eram melhores do que eu. Tomava sempre meu lugar. Nada foi fácil para mim. Então o que eu fazia? Pulava para outro instrumento. Aí até que eu pulei pro teclado. Quando eu tô lá de boa na igreja, surge um tecladista que tocava melhor do que eu. Entendeu? Uhum. Aí, claro que sempre dava opção para quem tocava melhor. Poderia fazer uma escala, mas comigo não funcionava desse jeito naquela época, entendeu? Então, era assim, surgia alguém tomar minha vaga, eu tinha que me reinventar e tentar outra coisa, mas eu nunca desisti. É por isso que hoje eu me orgulho com humildade de mim mesmo em relação a isso, porque eu nunca desisti, entendeu? Toda vez que Uhum. alguém tentou me podar de alguma forma, eu sempre me reinventei na música. Então, eu tô contando essa história porque é interessante ressaltar que nós não podemos desistir dos nossos sonhos, entendeu, cara? Certeza. Então, cortaram a bateria, eu pulei pro violão. Cortaram o violão, alguém chegou, ocupou aquela vaga, eu fui para outro instrumento. Assim eu aprendi a tocar o baixo, teclado e tal. A bateria é o único instrumento hoje, tipo assim, que eu não me dediquei muito, mas tenho muita noção e também se for para tocar, a gente toca. Mas o que acontece? De lá para cá, eu comecei há uns anos, uns 3 a 5 anos, eu passei na igreja. Depois disso, eu acabei saindo da igreja e comecei a fazer o secular, que é onde eu vou responder sua pergunta agora. Passei mais ou menos a primeira banda que eu toquei, uma banda chamada Banda Love, não sei se vocês chegaram a ouvir essa banda. Sim, sim. Banda Love. Demais. Banda Love foi a primeira banda que eu toquei. Assim, eu fui, me fizeram o convite, eu tocava na igreja, acabei saindo da igreja para tocar nessa banda. Eu tinha muita curiosidade de saber como é que era tocar num palco. Eu tocava na igreja ali e tal, e tinha muita vontade. E na verdade, o que acontecia comigo? Uma coisa,
Todo São João, quando tinha São João, todo mundo ia dançar, todo mundo ia namorar. Eu não, eu ia pro pé do palco ver o que o baixista estava fazendo. Tu acredita? Eu fazia isso. O que o baixista estava fazendo no instrumento. O que o outro estava fazendo no instrumento. Então, aquilo estava em mim, de alguma forma. Então, eu tinha aquela curiosidade de saber como era tocar no palco. E aí, chegou alguém para mim e falou assim, rapaz, estou montando uma banda aí e tal. Você quer participar? A primeira versão da banda Love foi comigo. Ou seja, eu participei da primeira logo versão. Era eu, Manuel da guitarra, um abraço para Manuel da guitarra, grande músico, né? Manuel 75, Irajuba, Bahia. Muito obrigado, meu amigo. Eu tenho o maior orgulho de falar desse cara, porque é um cara simples e eu aprendi muito com ele, viu? Manuel, guitarrista de Irajuba, vou destacar aqui. Conheço o Manuel. Então, a gente, era eu no baixo, era eu no baixo, ele na guitarra, Papaléguas do 100 na bateria, Dolly era quem tocava a percussão, isso, e Gil nos vocais. Gil dos teclados também. Um abraço para Gil dos teclados, grande músico também. Inclusive, antes de eu aprender a tocar, eu já era fã de Gil, que tocava, era um músico assim que tocava lá, fazia show de esquema, como vocês chamam, né? Quando é só teclado e voz. Bom, aí me chamou, eu fiquei balançado para ir ou não ir, porque eu tocava na igreja, aí acabei abrindo mão, na época da igreja, porque a igreja, ela não permite que você toque, melhor, tudo você pode, mas nem tudo convém. Não é que ela não permite, é que você tem que fazer uma decisão. Hoje eu entendo a posição da igreja e concordo, entendeu? Se você está numa denominação que tem regras, cara, se você está ali por livre e espontânea vontade, você tem que cumprir. Então, por isso que eu me desliguei da época, porque eu não queria, eu queria tentar algo novo. Então, eu fui tocar no mundo, que nem diz a linguagem popular é essa, né? Vamos usar a linguagem popular. A gente está aqui no bate-papo legal, então eu fui tocar no mundo, como diz. Então, eu fui pro secular. A gente fez alguns shows. Eu me lembro que a gente tocou em vários lugares. Tocou um Irajuba Fest, foi um festival que teve. Foi um lançamento que a gente fez com a banda também. Teve a oportunidade de fazer. Foi numa quadra esportiva. Tocamos em Brejões. Sabe, tocou na região todinha aí. Essa banda tinha tudo, velho, na época, para decolar mesmo. Porque ó, era uma banda que ensaiava, tinha um repertório bom. Depois teve várias possibilidade de estourar até. Faltou assim acho que um investimento de um empresário para empurrar ela. Na época eu acho que faltou isso, porque tinha qualidade musical danada. Alguns músicos saíram depois, a gente migrou para Brejões. E aí entrou um rapaz, um vocalista novo, que era Zé Cantor, alguma coisa assim, não me lembro agora, mas Era Gil? era Zé Cantor, era um moreno. Kaki participou também, entendeu? Inclusive Gil. Kaki, né? Kaki que mora aqui. Um abraço para Kaki, que eu também gosto muito. Jackson Kaki. Ele faz parte da minha história. A gente tocou junto. Eu lembro que eu cheguei lá, eu era baixista, e aí nos ensaios a gente dormia numa casa lá, e ele pegava o cavaquinho dele, cara, e aí ele pra onde for, quero ser seu pá. Ele cantarolava no violão. Aí eu pegava ele no cavaquinho e no violão, né? E aí ele, poxa, cara, toca demais, não sei o quê. Aí a gente pegou amizade assim, harmônica, tanto de amizade normal, como na música. Ele se encaixou, eu me encaixei no que ele pensava e ele também no que eu pensava, musicalmente falando. Então a gente fez uma amizade linda que até hoje. A gente tem muitos anos sem se falar, mas se a gente se encontrar hoje, vai ser a mesma alegria por conta disso. Então naquela época, cara, eu acabei indo pra Banda Love. Passou o reinado da Banda Love, eu fiz alguns testes em outras bandas, acabei não ficando. Pelo fato do chamado que Deus tinha no meu coração em relação à igreja. Eu sempre tocava lá, mas pensava na igreja. De alguma forma, a igreja nunca saiu de mim, entendeu? Eu saí da igreja para ir tocar lá, mas a igreja nunca saiu dentro de mim. Então, Deus estava todo momento me chamando. E a gente falou disso hoje também. Quando Deus chama, a gente não tem para onde a gente correr, entendeu? O caminho é voltar mesmo para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E aí eu retornei. Quando eu retornei, já retornei em outra denominação. Depois do tempo saí de novo. E aí voltei de novo. Mas aí voltei para ficar. Aí eu falei, não é mais, não dá mais. Secular para mim não dá mais. Inclusive participei de vários festivais. A gente participou de um festival chamado FACE, que esse festival começa dentro de uma escola, no município, vai para o regional e depois vai para Salvador. Entendeu? E a gente ganhou no regional e a gente ia competir em Salvador. Só que aí na seleção a gente acabou ficando de fora. Mas a música que eu fiz para esse festival é chamado Terra Boa é Bahia. Depois tu pede para galera dar um Google, Terra Boa é Bahia, Dennis Cruz, vocês vão ver que a letra é bem complexa, assim, bem rica e fala da região todinha, da Bahia como um todo.
Inclusive, essa música foi escolhida na época justamente por conta disso, por se tratar de uma enciclopédia falando de tudo, desde o acarajé, de tudo que tu Tudo. pensar, a música fala. Então, foi muito legal essa minha história em relação ao secular e à igreja. Primeiro, surgi na igreja, Uhum. musicalmente. Fui pro secular, depois voltei para a igreja, depois fui pro secular de novo. E aí Deus me chamou, e eu retornei de novo para a igreja e é onde eu Definitivo. estou. Em relação a essa questão da relação entre secular e música, musicalmente falando, né? Por isso que hoje eu não Uhum. faço mais barzinhos, já fiz Sim, muito barzinhos. Inclusive, tive o sim. prazer de tocar no seu estabelecimento, Uhum. no clube, não é isso? Foi. Você não tá Na mais. época. Não, não, hoje não. Na época. Foi onde eu falei que a galera se amarrou. A galera Tá. gostou demais, né? E se eu te falar que o último show que eu fiz foi no teu clube? Foi Ali eu aquele? encerrei, Então a gente foi. fechou com chave de Fechou com ouro. chave de ouro. Fechamos com chave de ouro. Eu trabalho com música secular, né? E me identifico muito também com a igreja, música religiosa e tal, né? Porque assim, eh, eu entendo perfeitamente o que a galera fala, e que não dá para servir e tal, os dois, né? Mas eu penso totalmente diferente assim em relação a isso, porque vai muito da intenção. Logicamente, muitas pessoas mal intencionadas, né? Mas eu costumo falar que eu sou igreja onde quer que eu vá, entendeu? Já vi diversas pessoas mudar a vida de diversas pessoas em shows seculares, através de uma conversa, através de um minuto ali que eu vou lá e falo de Deus, tá ligado? Alguma coisa tipo assim. Eu sempre entrego e consagro minha vida a Deus. Ó Senhor, o que tiver que acontecer na minha vida, que seja por tua vontade. O que não tiver que acontecer, que caia por terra, né? O que ele me permitir para fazer, eu vou fazendo. E tá na mão de Deus, né? Se tiver que seguir uma vida religiosa, com músicas religiosas, eu vou seguir. Se tiver que ser na música secular, eu vou seguir. Mas também que seja pela vontade dele, não pela minha, entendeu? Jamais pela minha. Entendi. E você tem algum audiovisual, né, lançado na internet, CDs, que a galera possa ir lá Muito bem. conhecer? Sim. Desde aquele show que eu fiz lá no seu estabelecimento, ali eu encerrei o secular. Desse ano em diante, eu coloquei no meu coração que eu ia fazer projetos gospel, né, que falasse de Deus, porque Deus havia me chamado para isso, sempre me chamou para isso. Na verdade, eu sempre, acho que não é correr, mas tudo na vida a gente tem um aprendizado, né? Então eu acabei aprendendo também, porque, tipo assim, no secular, os músicos que estão na igreja hoje, assim, tocar na igreja é totalmente diferente de tocar no secular. No secular você tem que estudar, cara. Estudar mesmo. O cara te dá ali a música, ali você tem que tirar, é assim, não é? Você, Sim, ao pé da letra, arranjo tal, não sei o quê. Se o cara não conseguir, o que acontece? Ele é substituído. Na igreja ali a pessoa vai, não tem, é você mesmo, tal, não sei o quê. Então não há um crescimento. Se bem que também, se a pessoa quiser se dedicar, sim. Eu falo que o secular cobra mais do que a igreja. uhum, É nesses parâmetros sei, que eu estou sei, falando, para o pessoal não confundir, né? sim, O secular ele cobra mais. Então você acaba aprendendo mais. Mas, porém, quando Deus chama, não tem para onde correr. isso Foi isso que mesmo. aconteceu comigo. Então ali eu dei um basta. Eu falei, a partir de hoje eu vou gravar coisas que eu gosto de fazer. Até porque eu tocava forró, tocava a rocha e outros que são estilos também legais que Sim, eu toquei e também me ajudou de alguma forma. Tem uma estrutura musical porque eu gosto de diversos estilos. E o músico hoje, principalmente eu quero ser produtor musical, assim como a Nailson, quando chegar no nível de Anaílson aí, eu quero chegar lá também. Tem que ouvir de tudo, entendeu? Aí, trabalho, saber separar as coisas. Eu tenho essa é visão, esse bom isso. senso. Porém, quando se trata de carreira, a gente tem que procurar seguir uma linha. Então, hoje eu tenho algumas músicas postadas já, lançadas, para melhor entendimento. Lancei recentemente, no ano 2003, ano passado, três músicas, que, na verdade, é um EP, que eu ainda vou lançar fisicamente, mas já lancei já nas plataformas digitais. Está disponível no Spotify, no YouTube e outros demais que eu posso deixar também, inclusive na descrição desse podcast, desse vídeo Sim. que você postar, posso lhe dar para você colocar para o pessoal ter acesso, entendeu? Na Uhum. descrição. Então é isso. Eu tenho três músicas lançadas já, pretendo fazer agora
o audiovisual dessas 3 músicas, quero fazer clipes, porque o campo mudou, né? A jogada agora é outra. A jogada agora é audiovisual. Você Isso. não escuta mais a música como antigamente, agora você quer escutar e ver alguma coisa, a verdade é essa. Então, Uhum. eu quero entrar nesse novo mercado agora com essa linhagem nova. Inclusive, depois, se você me permitir, fazer até um pedacinho das músicas agora na linhagem nova que eu estou Sim, seguindo. sim. Pode ficar à vontade. Uhum. Pode ser agora? Pode. Muito bem. Então, eu vou cantar uma música aqui na linhagem que eu estou seguindo que é, fala de Deus e tem outras que falam do meu cotidiano, da minha Sim. família, fala de coisas lindas, maravilhosas. Você já ouviu falar em Novo Som? Novo som? Novo Som. Se não ouviu, tem que ouvir. Eu vou Mande pra te mim. disponibilizar porque é muito bom. Nessa linha Mande. gospel, o Novo Som foi uma das pessoas, foi uma das bandas, melhor, corrigindo, uma das bandas que me inspirou. Tanto a mim como meu irmão, nossa família sempre escutou essa banda. E essa banda é tipo aquele Anjo de Resgate. Uhum. Anjo de Resgate você conhece. Conheço demais. Então, é naquela pegada ali. Então, me Só, inspirou. só ressaltando aqui, rapidinho, é, um complemento sobre música secular, que eu trabalho com o Nailson aqui, né? Faz parte da minha equipe, e a gente tem o máximo de cuidado com a escolha do repertório também, né? Música de baixo calão, essas coisas a gente evita o máximo, até porque a gente não se identifica, né? Então é importante lembrar a você que trabalha com música secular e não se identifica, cara, não coloque no repertório, até porque foge, né? Foge um pouco do caráter da pessoa, né? Verdade. Muito bem, pode continuar. Então vamos lá. Aí eu vou fazer para vocês a música chamada Jesus é Minha Força. Está disponível nas plataformas digitais. Mesmo se eu chorar, ou distância, se triste estiver, se forças pra ficar de pé, eu preciso voltar ao primeiro amor, aonde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar, eu sei que Deus, Ele cuidará de mim. Onde estiver, se forças pra ficar de pé, eu sei que Deus cuidará, Ele cuidará de mim. Jesus é minha força, minha fortaleza, tudo que eu preciso Ele é. Jesus é minha força, minha fortaleza, tudo que eu preciso. Não importa onde eu vou, Jesus Cristo é meu farol, Ele é a minha força pra vencer. Quando tudo diz que não, mas Jesus Cristo diz que sim, e se Ele falar, tudo pode acontecer. Porque Ele é minha força, é tudo que eu preciso. Jesus é minha força, é tudo que eu preciso. Mas que vibe maravilhosa essa música, né, velho? Só de ouvir aqui. Logicamente, só de falar de Jesus a música já é maravilhosa. Mas o ritmo, né? Os acordes, cara, perfeito. Muito obrigado. Você tem mais algum? Tem sim. Ele voltará, também está nas plataformas digitais. E uma música chamada Saudade, que é uma das minhas músicas também preferidas, assim, que conta a história, né? Quando eu tive que ir para São Paulo, que inclusive antes de cantar essa música, eu queria ressaltar aqui que depois que eu tive a notícia que ia ser pai, eu tive que me virar. E eu tinha 16 anos, melhor, sim, 16 anos na época, era 16, 17 por aí. E não tinha trabalho assim pra galera. Como hoje, né? A gente sabe que nossa juventude, eu falo hoje, falando de Irajuba, cidade pequena, e aqui eu sei que não é diferente. Às vezes, muitas das vezes, a realidade é sair daqui para estudar fora, não é assim? Uhum. E buscar um futuro. E muitas das vezes as pessoas vão trabalhar, não é nem estudar, é trabalhar para tentar um futuro para depois voltar. Aí o que acontece? Ficam por lá e acabam não voltando. Muitos voltam e outros não. Então eu tentei a vida em São Paulo. É, mas não deu certo. Depois eu falo sobre isso. Eu quero cantar essa música e aí falo para vocês. Pronto.
Abre a porta, meu amor. Estou partindo agora pra bem longe daqui. Não se apavore, não. Pensar na gente tenta ficar bem. Que vai dar certo. Não chores, por favor. Espaço pro futuro, notabiliza os teus. Não se prenda a minha dor. Eu levo na partida desse adeus. Estou bem certo. Pois creio no amanhã melhor pra nós dois. Eu vou cantar, gritar, soltar a voz quando a saudade bater. Eu vou mais forte, eu vou sentir saudade dos beijos e abraços no sofá da nossa sala, do teu tempero pra comida, das nossas roupas no varal. Eu vou mais forte, eu vou sentir saudade da nossa menina, nossos filhos, nossos pais, da nossa cidade linda, da vista do nosso quintal. Abre a porta, meu amor. Estou partindo agora pra bem longe. O impressionante, sabe o que é? Desde o começo você está cantando músicas autorais, cara. Impressionante isso. Parabéns, de verdade. Muito obrigado. E a história de São Paulo? História de São Paulo. Vamos lá, a história de São Paulo é bem engraçada, assim. Tem a parte triste e a parte engraçada. A parte triste é que eu tive que desfazer do meu maior bem conquistado naquela época. Meus instrumentos musicais. Como eu te falei, meu primeiro instrumento musical eu construí. O pastor me deu um instrumento e depois, quando ele foi embora, ele levou. Então, eu fiquei um bom tempo aprendendo a tocar com o instrumento dos outros. Então, eu sempre pegava emprestado. A igreja me ajudou muito, por isso que eu te falo. Hoje, abri um parênteses para dizer parabéns para as igrejas. Os melhores músicos também saem da igreja. Né? Sim. E por quê? Porque tem oportunidade. Às vezes o cara não tem a bateria, mas ele vai para a igreja, lá tem, entendeu? Ele já começa ali. Então, eu tiro o chapéu para as igrejas também nesse sentido de incentivar os músicos. Então, cara, eu tive que me desfazer dos meus instrumentos. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para viajar. Entendeu? E eu precisava ir trabalhar. Ou seja, tentar a vida lá fora. Então, com muito esforço, meu pai conseguiu, né, voltando atrás, comprar um instrumento para mim, um violão. E eu acabei vendendo esse violão. Eu vendi um baixolão que eu tinha, entendeu? Eu tinha um baixolão, isso mesmo, e um violino. Eu acabei também tentando o violino sozinho e acabei tirando som até massa. Toquei também na igreja e tal. Eu tive que desfazer esses instrumentos para fazer o dinheiro da passagem. E o que mais me deu é que na época eu vendi muito barato, porque na verdade ninguém queria comprar, então eu precisava sair. Então o instrumento que custou na época, sei lá, R$600, eu vendi por 200, 250. Quando eu juntei os três ali, formei, nem R$1.000 eu não formei uns R$600 por aí, ou 700, não me lembro agora. Então eu viajei. Chegando lá, meu irmão estava trabalhando lá, na verdade. Então eu falei, eu só vou com o dinheiro da passagem de ida e volta, porque eu não sei como é que vai ser. E justamente o dinheiro que eu tinha vendido os instrumentos foi que me deslocou, foi o que me deu instabilidade para mim ir e voltar. Quando eu cheguei lá, não me adaptei, acabei ficando 8 dias. Essa é a parte engraçada. 8 dias eu fiquei em São Paulo. Talvez alguém bateu o recorde lá de Irajuba, graças a Deus, mas até então era eu. Era eu. O recorde de Irajuba era eu. O cara que foi em São Paulo ficou menos tempo possível. Eu, 8 dias. 8 dias. Aí depois teve outra pessoa que bateu o recorde. Foi no mesmo dia. Aí, pra mim foi legal. Tipo assim, pelo menos eu já não sou mais o recordista, né? Mas, voltando ao assunto, eu cheguei lá, não me adaptei.
Aí eu falei com meu irmão, quero ir embora. Meu irmão, rapaz, só tem uma semana, cara, aqui, não sei o quê. Na verdade, eu não me adaptei com saudade dos filhos, né? Saudade também da Amália que tinha deixado para trás. Inclusive, essa música na época fala disso, né? Abre a porta, meu amor. Estou partindo agora pra bem longe daqui. Não, não se apavore, não. Pensar na gente tenta ficar bem. É a realidade. Era a realidade. Músicas criadas Justamente. antigamente e a E, galera se identifica hoje, né? então, o meu repertório de música autoral é isso, ela conta a minha vida. Por isso que eu quero fazer esse projeto que eu havia citado para você, ao Perfeito. qual eu vou reunir os amigos, a família, para justamente contar a minha história com música. Traz a música da época, conta a história. Aí nisso aí eu vou estar despertando as emoções da época e Sim. trazendo a memórias através da música. Isso vai ser muito legal. Isso é um projeto que eu tenho para falar sobre ele. Então, Sensacional. eu vou, sim, continuando. Em São Paulo, não me dei bem, acabei voltando. A parte engraçada é que eu estava tão zoado para vir embora que até a carteira de trabalho eu deixei, os documentos eu deixei lá. Meu irmão que trouxe quando ele veio, entendeu? Que ele já vinha também no mesmo ano. E aí ele acabou trazendo para mim. Ele falou, rapaz, tu saiu tão zoado daqui que até os documentos tu deixou aqui. Eu queria uma coisa, estar perto dos meus filhos. Era isso que eu queria. Estar perto da minha terra. Então eu não consegui me adaptar lá. Então hoje eu vivo bem. Eu acho que você tem que viver bem onde você realmente é, se sente bem. Não adianta você ficar num lugar onde você não vai se sentir bem, até porque você vai ser infeliz. A felicidade, para mim, está em Sim. coisas simples. Lá era muito movimentado e eu acostumado, como eu falei para você desde o início, que eu fui criado, eu nasci na roça e fui criado assim em cidades pequenas. Lá era uma loucura. Lá o povo parece que não dorme, né? Meu irmão sempre, lá é muvuca, então o Uhum. pessoal trabalha 24 horas, cara, a verdade é essa. Então, para mim não dava. Eu queria estar de volta. Quando eu voltei, outra parte triste, eu tinha vendido meus instrumentos. Então, dali em diante, eu comecei a tocar só instrumento dos outros, porque eu não tinha condição de comprar os novos instrumentos, até porque eu tinha vendido para ir. E eu voltei desempregado e também sem os instrumentos. Comecei a tocar, pegava o violão de alguém, pegava o violão de sei o quê, tocava na igreja. Era isso. Eu vim conseguir comprar os instrumentos depois, mas um bom tempo eu passei tocando com instrumento emprestado. Essa parte. Eu morei 3 anos em São Paulo e a música pra mim começou lá. Eu já contei essa história algumas vezes, até em outros podcasts, né? Mas começou lá, cara. Na verdade, eu sempre falo que eu não conhecia a música que me conheceu, né? Eu não Linda, conhecia uma música que me conheceu. Foi um linda momento frase. muito complicado assim na minha vida, um momento de dificuldade, e a música literalmente me salvou, assim. Depois eu vou conversar com você, que a história é um pouquinho grande, mas depois eu converso com você e lhe conto Quero detalhe, saber, quero detalhe por saber. detalhe dessa história. Meu irmão, eu quero saber suas redes sociais, pra galera entrar em contato Muito bem. contigo. É Denis Dom Cruz. Ou melhor, Denis Cruz Dom, Facebook. E também o Instagram, Denis Cruz Dom. Pronto. E algum número de contato? Sim, 73998552069. Agora, pra gente fechar com chave de ouro, eu quero que você dê um conselho para quem está assistindo aqui, né? Alguém que está começando na música hoje. Um conselho do Denis Cruz para essa pessoa. Muito bem. Então, você que está começando hoje, meu conselho é, primeiramente, aliás, vai ser três conselhos. O primeiro conselho é não ouvir, é ser surdo para as críticas Perfeito. destrutivas. É a primeira coisa. Que foi o que quase me destruiu. Mas por eu ser forte e Deus me ajudar, que foi Deus, eu não tive o incentivo, por isso que eu tive incentivo. Então, seja surdo para críticas destrutivas. Na verdade, nós seres humanos não estamos preparados para ser criticados em área nenhuma. Até quando alguém faz uma crítica construtiva, se a gente não tiver cuidado, a gente já pega ela como destrutiva. Mas seja surdo. A terceira, o segundo conselho que eu daria para alguém que está começando é escute as pessoas mais velhas e respeite os músicos que já tocam uma certa linhagem de tempo. Hum, Não importante se ele seja melhor que você ou não. Vou até falar aqui que tinha um rapaz uma vez que eu dei um conselho para ele. O pai dele tocava assim intermediário e ele começou ali e tal e aí ele começou a superar o pai em técnica, entendeu? E ali um dia ele chegou para mim, tô tocando mais que meu pai. E eu falei, olha, eu fui dar um conselho para ele que eu vou dar agora o terceiro conselho. O segundo, o segundo, né, na verdade, isso. não ultrapasse, respeite quem já está na música há um certo tempo que você, ainda que essa pessoa não toque igual você,
mas tem um respeito, porque isso aí vai te fazer crescer, cara, com Com certeza, entendeu? certeza, a Que uma humildade. coisa, a humildade. Poxa, você falou tudo agora. Então, o segundo conselho que eu dou é esse: respeite as pessoas que já estão no ramo há algum tempo, que tem uma coisa para te ensinar, entendeu? E a terceira e última, e talvez uma das mais importantes, que eu daria e dou esse conselho para nós todos aqui, entendeu? É não desista dos seus sonhos, independente de qualquer coisa. Você pode mudar a estratégia, você pode tentar outras coisas, bater outras portas. O que você não pode é desistir jamais, entendeu? Jamais. Perfeito. Esses conselhos se enquadram perfeitamente comigo. Eu também, às vezes, falo a mesma coisa para muitas pessoas. Galera, estamos aqui finalizando mais um podcast, né? Em nome dos estúdios Nailson Gravações. Vocês conheceram um pouco da história desse cara, um maestro. Esse homem é um maestro. O Com cara certeza. cantou música autoral do começo até agora. Denis Cruz, para mim foi uma honra te entrevistar. E continue sempre assim, essa pessoa humilde que você é, esse cara de Deus que você é, viu? E para finalizar, cante mais uma autoral sua religiosa. Pronto. Muito obrigado, Adailson. Muito obrigado a você. Eu vou finalizar cantando e quero deixar já aqui o meu agradecimento a todos vocês da produção e pelo convite, porque isso é uma oportunidade da gente mostrar também o nosso trabalho, né? Então, hoje eu estou na carreira gospel, entendeu? Estou montando uma banda justamente para começar já a trilhar a estrada, levando a palavra de Deus, enfim, cantada. Perfeito. Vou fazer agora Ele Voltará, que vocês podem acessar também nas redes sociais, tá? Já está disponível. Até nos stories, se quiser colocar no YouTube, no Facebook e Instagram, está disponível já. Se o sol escurecer e a lua perder o seu brilho, e se do céu descer estrelas gigantes caindo no chão, é sobrenatural, é lícito que aconteça. Os grandes sinais já estão se cumprindo, pois Cristo está voltando. Não se prepare, pois amanhã pode ser tarde demais. Espere agora e não depois. Ele voltará, ele voltará para te buscar. Todo joelho se dobrará diante dele. Oh, 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 oh. Yeah. Perfeito, meu irmão. Palavras finais de Denis. Palavras finais, só gratidão a Deus. E é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês que tiveram tirado do tempo de vocês para nos assistir até agora. E é isso. Que Deus possa entrar na sua casa através, não só da nossa música, mas através de você mesmo. Você pode ter contato com Deus livremente a hora que você quiser. Lembre disso, que a palavra de Deus está em você. Você pode dobrar seus joelhos qualquer hora que você quiser. Ter livre acesso ao Pai, tá bom? Deus abençoe você Amém, e a meu vocês. irmão. Obrigado, meu irmão. Que Valeu. Deus abençoe a todos que estão aí assistindo. Grande abraço.